Oi gente, tudo bom? A gente está indo para mais um vídeo aqui no canal sobre teste de hipótese e dessa vez a gente está indo para a reta final para entender o que acontece quando a gente tem dados que não tem normalidade. Tem algum teste que dá para fazer? Na verdade tem, a gente vai ver eles hoje, então vamos comigo. Bem, gente, como de costume, eu já estou com a R aberta aqui, você já deve ter acostumado com essa tela, mas antes vamos entender um pouco melhor o que é um teste não paramétrico, né? Esse teste não paramétrico é quando a gente quer aplicar um teste em um dados que não tem normalidade. Isso não necessariamente só para testar uma alocação, ou tipo, ver a diferença da média ou algo do tipo. A gente pode aplicar testes não paramétricos em vários sentidos, e eu vou começar aqui mostrando um teste não paramétrico para associação das variáveis. Então aqui eu estou com um banco de dados acerca de alguns pacientes, né? Deixa eu mostrar para vocês. Então vai ter algumas informações como sexo, idade, a cor. E a nossa variável de interesse aqui é a doença que a pessoa tem. Se ela tem diabetes, hipertensão, as duas, nenhuma das duas. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou primeiro transformar as variáveis que estão em 0 e 1 para o R entender que é fator. Eu vou fazer uma recategorização também, que vai separar pessoas com hipertensão e pessoas que não têm hipertensão. Então quem tem só diabetes ou quem não tem nada. E eu também vou pegar e categorizar a idade. Então a gente vai separar em pessoas acima de 60 anos e pessoas abaixo de 60 anos. E com isso, então, a gente vai ter a primeira função que a gente vai ver de um teste não paramétrico, que é testar a associação entre duas variáveis, ou seja, ver se elas estão ligadas uma com a outra. Então, eu primeiro fiz uma tabela aqui, com a idade e aquele desfecho, né? Se a pessoa tem hipertensão ou ou não tem algum outro tipo de doença. E a gente tem aqui pessoas com hipertensão abaixo de 60, acima de 60 e assim por diante. Mas só batendo o olho assim a gente não consegue falar se tem alguma associação a pessoa ser mais velha ou não com a hipertensão. E daí vai entrar o primeiro teste não paramétrico, que é o teste Q². Esse teste tem várias funções e tudo mais, mas uma das utilidades dele é testar a associação entre variáveis, como eu falei. Então aqui no R a gente vai usar a função xTest para fazer isso. Então a gente vai usar na tabela que a gente fez aqui em cima. Então nossa interpretação vai ser bem semelhante com as outras, né? A gente define o nível de significância, acima desse nível a gente não rejeita a hipótese nula, abaixo desse nível a gente rejeita a hipótese nula. Então o que a gente tem aqui? A gente tem um p-valor muito, muito alto. Então a gente não consegue rejeitar a hipótese nula aqui. Ou seja, nesse caso a gente não tem evidência estatística suficiente para rejeitar essa hipótese que não há correlação, não há associação entre as variáveis. Ou seja, para esses dados aqui que a gente fez, não tem ligação a pessoa tem mais idade ou não com a hipertensão. E daí, um detalhe muito importante é que a gente sempre tem que testar o teste Q² em variáveis que tem uma quantidade boa, porque a gente não pode fazer um teste de Q² numa tabela com quase nenhuma observação. Então recomenda-se que todos os valores da tabela tenham no mínimo um valor de 5, né, 5 observações. E quando a gente pegar o teste aqui e rodar o valor esperado, que ele vai mostrar quanto que esperava daquilo lá e tudo mais, não pode ter nada abaixo de 1. Então com isso a gente vê que deu para aplicar o teste, a gente sabe, né? E a gente também conseguiu interpretar que aqui não tem associação entre a idade do paciente e a doença dele. Agora vamos tentar ver com o sexo. Vamos cruzar aqui. Tem a pessoa do sexo masculino e feminino. A tabela aqui todos acima de 5. Beleza. Fiz o teste. Tá aqui a tabela também do esperado. Todos os valores altos, né? E aqui a gente já tem um resultado diferente. A gente tem um p-valor muito baixo. E o que isso quer dizer? Então aqui a gente rejeita a hipótese nula. Ou seja, tem sim alguma associação entre a pessoa ter hipertensão e o sexo da pessoa, seja ela do sexo masculino ou do sexo feminino. E a gente viu aqui que, estatisticamente falando, tem uma associação. Por fim, vou fazer mais um teste aqui, que a gente vai estar cruzando o grau de escolaridade da pessoa com a idade. Aqui, no caso, a escolaridade está categorizada se a pessoa teve mais de 8 anos de estudo ou menos de 8 anos de estudo. E aqui, quando a gente faz o teste, vê os valores corrigidos também, que dá para aplicar. E aqui a gente também conclui, nesse caso cruzando a idade com o tempo de estudo, que tem uma associação sim entre as variáveis. Então faz sentido, estatisticamente falando, e é comprovado isso, que a idade e o tempo de escolaridade para esse banco de dados aqui tem uma associação entre as variáveis. Então assim, isso é só uma das aplicações que a gente pode fazer com o teste Q² e é só a pontinha do iceberg para toda essa imensidão de marca que a gente tem de teste não paramétrico. Então também vou deixar aqui de recomendação um PDF da Universidade Federal de Minas Gerais que vai mostrar um monte de testes não paramétricos, como fazer no R e como interpretar e tudo mais. Então é muito bom. Você pode ver, tem vários e vários e vários testes para todo tipo de aplicação e tudo mais, e ele explica com exemplo de código e tudo mais. Então assim,
Recomendo vocês darem uma olhada nesse material, darem uma procurada, porque assim, os testes não paramétricos, apesar de não tão populares, porque a gente sempre busca normalidade e tudo mais, são testes extremamente úteis, extremamente fortes e que podem salvar muito a sua análise do banco de dados. Bem, partindo agora para um outro tipo de teste, também não paramétrico, a gente pode pensar na comparação entre duas amostras. No caso paramétrico, quando os dados têm normalidade, a gente quer comparar a média deles. Só que aqui a gente sabe que os dados não têm normalidade, então a gente vai ter que mudar um pouco algumas definições e tudo mais, e o teste não paramétrico vai testar a diferença de medianos. Então, voltando aqui pro R, a gente vai pegar o mesmo banco de dados e vai separar para pessoas do sexo masculino e feminino. A gente viu aqui que tem 511 pessoas do sexo masculino, 671 do feminino. Aqui a gente tem as medidas da idade, tanto pro sexo masculino quanto pro feminino. E aqui a gente pode ver o gráfico, o histograma da idade dos dois. Se a gente olhar naquela ideia de desenho de uma normal e tal, aqui até se assemelha com uma normal, mas aqui não parece tanto já, né? E daí a gente vai aplicar um daqueles testes que a gente viu para testar a normalidade, que é o Shapiro teste, e daí ele está rejeitando, ao nível de 5%, a normalidade para as duas variáveis. Então, apesar pelo teorema do limite central a gente tentar considerar a normalidade aqui para os dados masculinos, o teste rejeita essa hipótese, e aqui, caso a gente queira testar se realmente tem uma diferença ou não entre a idade desses dois grupos, a gente não consegue aplicar um teste paramétrico. E para isso a gente consegue recorrer a testes não paramétricos. Nesse caso aqui, a gente vai estar usando o teste de Mann-Whitney e Wilcoxon. Então qual que é a ideia? A gente vai aplicar esse teste não paramétrico para ver se a população de onde vem essas duas amostras possui uma mediana significativamente diferente ou não. E olhando naquele PDF que eu acabei de indicar aqui, a gente pode procurar o teste que eu acabei de falar. Aqui, achei. A gente vai lá para ele. Então aqui ele vai estar explicando um pouco do teste e tudo mais. Ele vai ter um exemplo aqui no R. E qual que é a ideia então? A gente vai aplicar nesses dados aqui para ver se realmente a mediana do grupo masculino e do feminino possui ali uma diferença nessa idade, né? Então, quando eu rodar aqui o teste, a gente vai ter um p-valor muito baixo. Ou seja, a gente vai rejeitar a hipótese nula. Ou seja, nesse caso que a gente está testando a diferença, então de fato a mediana dos dois grupos são diferentes. Caso eu quisesse testar se um é maior que o outro, eu posso colocar aquelas alternativas aqui. Então eu posso colocar como greater. Então aqui ele também continua rejeitando. E o que esse greater vai querer dizer aqui? Ele vai trazer para a gente como hipótese nula que a primeira amostra é menor ou igual à segunda, e a alternativa que a primeira amostra é maior que a segunda. Tanto que se a gente inverter esse aqui para less, o resultado ia ser o contrário. Ou seja, voltando aqui, né, nas medidas, a gente consegue ver que essa diferença aqui das medianas, estatisticamente falando, ela é significativa. Ou seja, aqui com os dados coletados, a mediana dos pacientes do sexo masculino, né, para a variável idade, foi maior que do sexo feminino. Bem, então, como todos os outros vídeos que a gente fez aqui, sempre a ideia foi pincelar por cima um pouco do assunto para vocês entenderem. Como vocês puderam ver ali no PDF, no que a gente viu hoje, tem muita coisa de teste não paramétrico e teste de hipótese no geral. E a ideia era que a gente trilhasse um caminho para você começar a se aventurar, começar a aprender e aprofundar um pouco mais nas suas análises estatísticas. E bem, espero ter ajudado de alguma forma nessa sua jornada na estatística e tudo mais. E qualquer dúvida pode perguntar aqui nos comentários ou entrar em contato com a gente no Instagram. E é isso, pessoal. A gente se vê. Até a próxima.